Olá, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio Conexão BR, o podcast do BR Offices. Espaços e escritórios prontos para a sua empresa do BR Offices. Estamos em Goiânia e também aqui em Brasília. E esse episódio é gravado direto dos estúdios da Flexcast Studios. Já aproveita, já deixa o like, se inscreva no nosso canal para você receber mais episódios, mais conteúdos como esse. Já se inscreva no canal, viu? Vamos ao assunto de hoje. A gente vai falar sobre ciência, também tecnologia, inovação, que isso pode transformar pessoas e negócios. A minha convidada, ela é mestre em psicologia, especialista em desenvolvimento humano, profissional, emocional, e ela é coautora de um livro que fala sobre neuromodulação não invasiva para impulsionar a performance humana e também a sustentabilidade nas empresas. Com a gente hoje é a Rita Brum. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Marcos? Um prazer estar aqui. Agradecer o convite da BR Offices. Uma honra para eu poder falar aqui com vocês. Eu falei na introdução sobre o livro. Você é coautora desse livro. Sim. É um assunto que eu não conhecia, confesso para você. Faz um resumo para a gente do que é a neuromodulação. Maravilha. Então, nós escrevemos esse livro, eu me reuni com um grupo de colegas justamente para transformar numa linguagem mais acessível, que toda a literatura a respeito do tema é muito complexa, como você mesmo falou que não conhecia. Então, muitas pessoas não conhecem. Então, pegamos esse livro e cada especialista escreveu um capítulo justamente para explicar numa linguagem bem acessível ao cliente, ao paciente, o que é realmente a neuromodulação não invasiva, que é uma técnica que utiliza ferramentas não invasivas e indolores para melhorar a qualidade de vida da pessoa, melhorando a qualidade de funcionamento do cérebro. Então, eu utilizo equipamentos que eu coloco na cabeça de forma não invasiva e de forma indolor, e esses equipamentos fazem com que melhore a performance cerebral. Então, é como se fosse uma malhação para o cérebro. Um fortalecimento, como é da academia dos músculos, o fortalecimento do cérebro. Exatamente. Tanto que a neuromodulação é um tratamento, não é só uma sessão. É um conjunto de sessões, porque eu vou justamente dar aquela vitamina para o meu neurônio, fortalecer essas conexões neuronais, essas conexões cerebrais. Entendi. E a gente falava aqui, antes de começar, eu quero que você compartilhe para quem está assistindo a gente, como que entrou a neuromodulação na sua vida, na psicologia. Conta Certo. pra gente. Ótimo. Então, eu fiz psicologia e eu sempre fui muito fã de tecnologia. Sempre gostei de tecnologia, então eu sempre procurei ferramentas que pudessem aliar a tecnologia à psicologia. E por isso eu fui atrás da neuromodulação, porque neuromodulação é tecnologia pura. Eu trabalho, para você ter uma ideia, com equipamento de eletroencefalograma, só que é um pouco diferente do dos médicos. O meu é quantitativo, o dos médicos é traçado. E muitos outros equipamentos que fazem conexão via Bluetooth. Então eu dou uma resposta para o cérebro do paciente, ele entende o funcionamento do cérebro dele em tempo real durante a sessão, e tudo isso é num sinal de tecnologia, no sinal de Bluetooth, envolvendo a tecnologia nesse processo. Então, eu sempre falo, eu sou professora universitária também, dou aula para tecnologia da informação, eu falo, se eu não fosse psicóloga, certamente eu seria da área de tecnologia da informação. Então, foi por isso a neuromodulação. E quando você fez a psicologia, você chegou a atuar só como psicóloga antes da neuromodulação? Sim, antes eu até tive uma empresa de recursos humanos, mas eu sempre fui buscando ferramentas, até chegar no ponto de descobrir a neuromodulação. E hoje a minha agenda é totalmente tomada pela neuromodulação. Eu me dedico exclusivamente, além de que sou professora universitária, sou ministrante das formações em neuromodulação, então eu ministro aulas no Brasil inteiro sobre neuromodulação. Sou supervisora também, porque os alunos que se formam em neuromodulação, antes de ir atender a um cliente, a um paciente, eles precisam passar por como se fosse uma residência. Então, eu também atendo esses alunos, né? Então, hoje a minha agenda é 100% neuromodulação. Quem é a pessoa, o ser humano que vai procurar a neuromodulação para melhorar quais aspectos? Então, muito interessante essa pergunta, Marcos. Se a gente fala de cérebro,
todos os aspectos podem ser melhorados. Que aspectos são esses? Geralmente a pessoa que me procura, ela tem uma queixa. Ela já vai na clínica, ela já vai em busca de algo. Seja uma melhora, o que ela quer, uma melhora na atenção, melhora no foco, melhora na concentração, uma redução da ansiedade, uma melhora na cognição. Eu atendo muitos executivos, concurseiros, vestibulandos, então eles querem melhorar o desempenho nas provas. E muitas vezes não é nem a falta da parte cognitiva, mas é uma ansiedade exagerada na hora da prova. Então, se eu consigo reduzir essa ansiedade, eu consigo com a neuromodulação, eu já ajudo muito essa pessoa, esse executivo, esse concurseiro, esse vestibulando. Então, as pessoas me procuram com o mais variado tipo de queixas, inclusive transtornos psiquiátricos. Hoje eu atendo pessoas também com depressão, com esquizofrenia, crianças com TDAH, com autismo. Então, é um leque, a neuromodulação traz um leque muito grande de possibilidades, porque a gente está falando de cérebro. E todos os comandos para tudo que a gente faz partem de onde? Do cérebro. Do cérebro. Você trouxe alguns equipamentos, é claro que no decorrer do nosso bate-papo de hoje você vai estar apresentando cada um deles, mas eu tenho uma outra pergunta. Como essa técnica ela pode ajudar, apoiar as empresas no desenvolvimento humano? Conta. Sim. Então, nas empresas. Então, se a gente pensar nas empresas, o que a gente precisa para aumentar a produtividade, aumentar a entrega? Quando eu melhoro a capacidade de foco, de memória, de concentração, mais uma vez, e quando eu reduzo a ansiedade. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, na empresa, me procura com esse contexto. É um executivo que quer melhorar o seu desempenho, principalmente pós-pandemia, aconteceu muito isso. Um executivo estava lá com uma planilha, não conseguia memorizar os cálculos, não conseguia performar bem, vai lá e utiliza da neuromodulação. Inclusive, Marcos, a empresa que implanta isso no seu processo, ela sai na frente de outras empresas. Assim como as empresas já têm programas de nutricionista, programas de academia, os programas de neuromodulação ajudam muito, porque eu reduzo o esgotamento no trabalho, eu reduzo as faltas. Agora, burnout, que é inclusive considerado uma doença ocupacional. Então, se eu consigo reduzir o número de afastamentos, eu consigo economizar muito dinheiro para o empresário. Então, o empresário que entender que a neuromodulação é muito importante no ambiente corporativo, ele vai certamente sair à frente. Ele vai ter funcionários muito mais bem adaptados, muito mais sistêmicos ali, muito mais felizes e, consequentemente, quando a pessoa está feliz, ela entrega mais, ela produz mais, ela produz melhor. E você enfrenta alguma barreira? Tem algum mito desse assunto que você pode compartilhar com a gente? Pode falar? Vários mitos, Marcos. Então, o primeiro é que, quando eu falo de neuromodulação, a pessoa acha que eu vou lá dar uma martelada na cabeça, abrir e colocar alguma coisa lá dentro. Aí não tem nada a ver. O tratamento ele é todo não invasivo, ele é indolor. Então, é um mito, né? Porque as pessoas ainda aqui não falam muito de neuromodulação como fora do Brasil. Então, é isso. Acham que eu vou fazer alguma coisa que vai doer, que é alguma intervenção mais profunda, e não. O tratamento, ele é totalmente indolor, a pessoa não sente nada, o máximo que sente é como se fosse uma formiguinha andando aqui na cabeça, quando eu estou fazendo uma estimulação transcraniana por corrente contínua, por exemplo, que é uma das técnicas que eu utilizo. Tá? Mas, para você ter ideia, até crianças fazem. Eu ia perguntar também se esse método, vamos dizer assim, ele também aborda adolescentes, crianças, e você disse que sim, crianças também podem fazer. Sim, eu atendo muitos adolescentes na hora da escolha profissional. Certo. Para eles tomarem uma decisão com mais segurança. Porque quando eu trabalho aqui, por exemplo, o córtex pré-frontal, eu diria que é o maestro da nossa orquestra. Então, quando eu organizo ali, o maestro está seguro, está tudo bem, fica mais fácil o maestro organizar e afinar os instrumentos. Então, é isso que a neuromodulação faz. E crianças, sim, crianças a partir dos 6 anos já podem fazer neuromodulação. Existem várias pesquisas, vários artigos científicos. O que eu faço, Marcos, é ciência. Tirando a paixão pela tecnologia e pela psicologia, o que eu faço na clínica, o que eu faço nas empresas é ciência. Então, eu parto de uma base científica muito bem fundamentada, e todas essas pesquisas indicam que as crianças, a partir dos 6 anos, estão aptas a se submeterem ao tratamento de neuromodulação. Vamos entrar agora no assunto das empresas, sobre saúde emocional, sustentabilidade, e você falou agora há pouco de burnout, que tem aumentado cada vez mais nas empresas, afastamento de vários profissionais. Sim. Então, a neuromodulação é tão importante no ambiente corporativo que eu vou fazer um outro exemplo. Eu adoro as metáforas, né? Imagina uma cidade sem sinais de trânsito.
Ah, bagunça. Uma bagunça, né? E muitas vezes as nossas cabeças estão assim. É a maioria das pessoas, porque hoje em dia a vida é muito corrida, a velocidade de processamento das informações é muito rápida. Eu ia falar exatamente isso. São tantas informações que a gente está consumindo no dia a dia que eu acho que vai chegar uma hora que o cérebro ele vai dar um tilt, né? E é exatamente isso que a neuromodulação faz, previne. Eu falo muito que o tratamento é preventivo para daqui a 40, 50, 60 anos. A estimativa de vida da população está cada vez aumentando mais e nada melhor do que envelhecer com um cérebro saudável. Exato. Não só o corpo, exatamente. por fora. Então, a neuromodulação ela é a colocação dos sinais de trânsito naquele trânsito que não tinha sinais. Então, ela organiza todo o funcionamento cerebral. Por isso é que ela atende a muitos tipos de queixa. Porque se eu tenho uma queixa, por exemplo, de ansiedade, a pessoa vai lá e se organiza para que fique menos ansiosa. Se eu tenho uma queixa de déficit cognitivo, a pessoa vai lá, se organiza. Eu, com o tratamento, organizo o cérebro dessa pessoa para que ela desenvolva melhor, para que ela atinja aquele objetivo. Uhum. Eu estou aqui analisando, você está falando, eu estou analisando. Isso eu falei agora há pouco do burnout, está até escrito aqui, isso reflete muito na queda de produtividade, né? E a gente falou que as empresas acabam sentindo isso, de pontualidade, estresse, falta do trabalho, a relação de um ou outro ali dentro da equipe que não vai ficar legal. Sim, com certeza. Sabe uma coisa que impacta diretamente na produtividade? Uma noite mal dormida. Uma noite mal dormida atrapalha muito. E a neuromodulação, ela atua também diretamente em casos de insônia. Então, se eu já consigo proporcionar para aquele profissional, através da neuromodulação, uma noite melhor de sono, ou melhorar o sono definitivamente, ele vai entregar muito mais. Então, são pequenos ajustes, às vezes, a serem feitos no cérebro, que vão gerar uma produtividade muito grande para a empresa. Aí, se o empresário colocar isso na ponta do lápis, aí eu falo, saúde mental, saúde emocional, é investimento. Ele está investindo na equipe, está investindo nos colaboradores. O patrimônio dele. Porque ele vai ter esse retorno muito rápido. Entendi. E isso eu acabei de dizer aqui, isso para o empresário é um investimento também, né? E qualquer empresa pode ter um profissional como a Rita Brum falando sobre neuromodulação. Qualquer empresa, desde as grandes empresas multinacionais até pequenas empresas. Uhum. Porque todas têm pessoas ali trabalhando, têm cérebros, geralmente cérebros que precisam de ajustes. É o que é natural, o que é normal. A gente passa aí, começa, desde que a gente nasce, já vai tendo interferências no cérebro. E a neuromodulação faz essa regulação cerebral, essa regulação emocional, fazendo com que as ondas cerebrais sejam divididas de forma mais adequada por regiões, né? Então, a gente tem várias regiões do cérebro e as ondas precisam ficar ali equilibradas nessas determinadas regiões. E a pessoa que te procura na clínica também é sempre o mesmo problema para solucionar, para melhorar? Sim, muitos casos que eu atendo na clínica são de ansiedade, insônia. Ansiedade e insônia. Ansiedade e insônia. Mas, como eu te disse, depressão. Então, tem muitos casos também que são casos que eu nem posso comentar aqui, mas são casos mais fortes, né? Casos mais graves. Então, com a neuromodulação, eu consigo atingir, como eu te falei já, esse leque muito grande de possibilidades. Ajudar muitas pessoas. Eu falo que, para mim, isso devia ser uma questão de saúde pública. Até o próprio INSS economizaria muito com afastamentos. Sim. Se todos tivessem a oportunidade de serem submetidos Colocar a um nas tratamento escolas de também, neuromodulação. uma boa iniciativa. Exatamente, escola, pré-vestibulares, concursos cursinhos para concursos. E nas empresas como um geral, né, os gestores, os executivos investissem nisso, realmente o resultado da empresa seria melhor ainda. É importante quando a gente fala isso, porque eu tenho o programa de rádio que eu apresento todos os dias de manhã, e antes tem um programa do Padre Marcelo. Uhum. E eu vejo o quanto de gente que o procura se queixando exatamente isso da saúde mental. Sim. E o Padre Marcelo, ele escreveu um livro recentemente falando exatamente sobre saúde mental. Olha. Porque eu vou colocar aqui o lado da religião, que ele falou exatamente isso. Não é questão de Deus, não. Uhum. É como qualquer outra saúde, do corpo, da sua alimentação. Se você não cuida disso, você pode ser cristão, ateu, isso vai refletir
na sua saúde corporal. Isso vai refletir no seu dia a dia. Sim, uma coisa muito grave, sabe, Marcos, que tem acontecido é o número de jovens dependentes de tela, de celular, de rede social. Tenho atendido muitos na minha clínica, porque gera uma dependência como outras dependências. E os pais, uma pergunta, eu te interrompi para te perguntar isso. Os pais têm se atentado isso? Que o filho está ficando muito no celular, eu não sou pai ainda. Sim. Aí eu estou dando demais o celular para o meu filho ali. É porque muitas vezes o pai está no trabalho, a mãe está no trabalho, não fica o dia inteiro ao lado do filho. Mas tem casos gravíssimos, inclusive casos de internação já, de vícios, e temos muitos artigos também que já têm esse tipo de pesquisa. De internação? Casos de internação. Nossa, eu não sabia. E assim, são casos mais graves de vício em TikTok, casos até que o jovem entorta até o dedo, uma coisa assim mais grave mesmo, sabe? Mas assim, existem muitos artigos já falando sobre vício celular e como a neuromodulação pode ajudar nessa redução, né? Porque a neuromodulação, ela também é um tratamento que ela é feita em conjunto com o paciente. O paciente também, o cliente, ele faz a parte dele. Por exemplo, lá na clínica, eu faço a sessão, eu coloco os equipamentos e eu proporciono equipamentos para ele levar para casa, para ele utilizar entre uma sessão e outra, como uma manutenção. Como esse equipamento aqui, que é um equipamento de intravascular, equipamento de irradiação intravascular. Parece um relógio. Parece um relógio. E ele melhora a circulação sanguínea, e quando eu melhoro a circulação sanguínea, eu melhoro a circulação do cérebro. Então, eu melhoro toda a comunicação do meu cérebro. Tem esse aqui também, que ele é super portátil, ele é um equipamento de estimulação do nervo vago. O paciente coloca no pescoço. Eu pensei que era um fone, fone. Não, ele vai no pescoço. Ele emite uma corrente pouca, que não chega a ser desagradável para o paciente. Então, aqui a gente tem protocolos para ansiedade, para dor, para estresse, para insônia, para cansaço. Então, tem vários protocolos. E esse aqui também é um equipamento de hemoencefalografia. Mas o que ele faz? Embora esse nome complicado, ele também melhora a circulação na região pré-frontal do cérebro. Então, para TDAH, déficit de concentração, déficit de foco, de memória, esse equipamento ajuda muito. Então, são equipamentos que, entre uma sessão e outra, enquanto dura o tratamento, o paciente ou o cliente, ele leva para casa, sob minha supervisão, ele vai usando todos os dias em casa. Então, ele neuromodula todos os dias. Ele vai para a academia todos os dias. Ele dá aquela vitamina, digamos assim, para o neurônio todos os dias em casa. Ele vai comigo uma vez na semana ou duas, mas nos outros dias ele faz em casa. Então, o tratamento ele tem uma eficácia muito comprovada, muito grande por isso, porque ele faz todos os dias. E você falou agora há pouco que a pandemia aumentou muito os casos da falta de memória. Sim. E isso em todas as idades, né? Todas as idades. Eu já não consigo hoje, tudo coloco no bloco de notas no celular para não esquecer, porque senão esquece. Aumentou muito. Principalmente memória e foco. As pessoas falam que leem e não lembram nada do que leu. E aí que uma pessoa com essa queixa, quando chega lá na minha clínica, eu faço um mapeamento cerebral, eu vou em 20 pontos do cérebro, eu vejo como é que está essa distribuição dessas ondas e vou cirurgicamente, mas de forma não invasiva, né, gente? Lá naquele ponto que ela precisa estimular. Então, por isso que ela percebe uma melhora muito rápida. Porque eu vou exatamente através do mapeamento, o mapeamento me dá, eu junto o mapeamento com as queixas e objetivos. Então, eu leio o mapeamento e vejo o que ela me falou, faço, dou esse match que eu falo, e aí elaboro um protocolo de tratamento que seja mais adequado e mais eficiente para a pessoa. E você falou que sempre gostou de tecnologia. O que dá para a gente colocar aí de inovação tecnológica e psicologia para o futuro na gestão de pessoas? Claro, nas empresas também. Então, eu falo isso muito para os meus alunos. Eu também sou professora universitária da pós-graduação em gestão de pessoas. E assim como a inteligência artificial, a neuromodulação pode entrar, sim, porque a gente está falando de alta tecnologia. Então, junto com a inteligência artificial, neuromodulação, biofeedback, são temas de neuromodulação que estão relacionados à tecnologia e que a tendência é entrar nesse mundo corporativo, porque as empresas estão ficando cada vez mais tecnológicas. Né? Então, assim, no meu ver, a neuromodulação está como a inteligência artificial hoje para as empresas. E você já está preparada para isso? Você tocou num assunto que eu gosto, que é a inteligência artificial. Sim. Mas a gente não pode esquecer da inteligência humana também. Com certeza. Essa inteligência tem que estar
Com a saúde em dia. Pois é, porque se a saúde da inteligência humana não estiver em dia, não tem inteligência artificial. Não tem como funcionar. Não tem como programar a inteligência artificial. Eu falo isso muito também para os meus alunos. Então, o nosso papel nisso tudo é muito importante. Por isso é que eu falo, até quem não tem uma queixa, até quem não tem um problema, precisa de neuromodulação para melhorar e para se prevenir para o futuro, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um histórico de demência na família, hoje ela pode fazer um tratamento de neuromodulação para prevenir uma possível questão genética em relação à demência, em relação ao Alzheimer. Então, por exemplo, tem um paciente de 30 anos que o pai está com Alzheimer e ele já está fazendo neuromodulação para fortalecer o cérebro, para fortalecer essas conexões. Seria para uma prevenção. Que minimize. Não estou dizendo aqui, que vai não estou zerar falando, totalmente. Não estou falando porque é genético, certo. mas é minimizar os efeitos, né? Por exemplo, se chega um paciente lá com uma demência, um Alzheimer, eu não consigo retroagir, mas eu consigo retardar a evolução da degeneração cerebral. Então, olha que interessante. E o que é mais importante nisso tudo, Marcos? Nós estamos falando de algo não medicamentoso. Eu ia perguntar isso, você já respondeu. Não tem, sensacional. Não entra medicamentos. Não entra medicamentos. A Rita não vai receitar qualquer remedinho lá, qualquer comprimido. Eu não estou dizendo que o remédio não é bom, o certo. medicamento não é bom. Tem uns casos que realmente precisam, mas tem casos que a gente pode tratar sem remédios. Eu tenho vários pacientes que depois do tratamento de neuromodulação zeraram os remédios. Claro, eu não estou falando aqui de casos graves, tá? De casos que precisam mesmo de medicamento. Então, muito pelo contrário, trabalho muito junto com os psiquiatras, mas se eu conseguir reduzir algo de miligrama no medicamento muito forte, eu já estou melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Então, para você ter uma ideia, outro dia um paciente estava se sentindo excluído porque ele era o único que não tomava Ritalina entre os coleguinhas da escola. Paciente novo. Paciente de neuromodulação. Por quê? E lá eu estimulo uma região pré-frontal e ele vai melhorando, por consequência, o desempenho escolar. Né? Então, ele está na sessão com equipamento intravascular, está com som, está com equipamento de estimulação transcraniana. Então, eu estou ali usando vários estímulos. E ele também, enquanto está na sessão, ele está estudando a matéria. O executivo, quando está lá comigo, ele está trabalhando na planilha e, ao mesmo tempo, fazendo as atividades neurológicas. Então, ele leva para a sessão uma atividade que ele faz na empresa, que ele precisa melhorar o desempenho. Então, enquanto ele está sendo estimulado, ele está trabalhando. Falando de visão de futuro, quais áreas você acha que deve se beneficiar da neuromodulação nos próximos anos? Então, as áreas de tecnologia, empresas de tecnologia, porque, por incrível que pareça, as pessoas da área de tecnologia da informação são mais aceleradas ainda, parecem, né? Parece. E, assim, são profissionais muito ansiosos. Se você me perguntar uma área, é difícil falar, é desafiador. Especificar só uma. Porque são várias áreas. Eu falo assim, como tudo parte do cérebro, eu posso pensar em todo tipo de área, né? Mas, assim, principalmente as empresas que trabalham com mais pressão, sabe, Marcos? Que tem um dia a dia muito corrido, que os colaboradores precisam ser multitarefas. Essas empresas que... Eu não sei nem se tem empresa que não é assim hoje em dia, que não seja muito acelerada. Mas essas empresas que são mais aceleradas, que exigem mais desempenho, mais performance, com certeza elas se beneficiam, né, vão se beneficiar muito mais da neuromodulação. E é um mito de achar que não a empresa A ou B, ela não é muito braçal, é mais a pessoa que está nas tecnologias, tela, acaba cansando até mais, né? Que a gente está falando do psicológico, sim, da saúde mental. Exatamente, de qualidade do sono, é aquela ansiedade da notificação. Então não é só o smartphone, mas é o smartwatch. Tudo é gatilho para ansiedade. É o e-mail que eu preciso ver. Então, a pessoa sai da empresa, mas não sai da empresa. A empresa não sai dela. Nunca esquece. Então, tá o tratamento com a neuromodulação ajuda a pessoa a desligar um pouco, baixar essa energia. A gente chama de equilibrar o sistema simpático com o sistema parasimpático. E é uma das técnicas que eu utilizo na clínica. Então, ajuda a pessoa a estar ali presente, naquele momento. Saiu da empresa, chegou em casa, é o momento de estar em casa. Tá? Então, com isso, com a neuromodulação, eu consigo equilibrar essa questão do simpático com o parasimpático, né? Que é aquela sensação de luta e fuga. Né? Eu achei interessante quando você citou aqui sobre filhos, e isso interfere demais na relação familiar, né? Até alguns términos de relacionamento, de casamento, por conta de
de trabalho, excesso de falta de atenção ali. E você me disse que isso também ajuda até na família, no ambiente familiar. Sim. E se eu tenho uma criança mais equilibrada, né, por exemplo, eu tinha um paciente que ele não assistia filme sentado, só assistia filme em pé. Depois de 5 sessões de neuromodulação, ele começou a assistir filme sentado. Então, isso para o pai, para uma mãe, não tem preço. Aí eu falo, o tratamento é um investimento, não tem preço, ele tem valor. E um valor que ele é duradouro. Então, pensa numa tranquilidade de um pai e de uma mãe numa situação dessa. O filho nunca tinha assistido um filme sentado. Isso só reforça aquilo que você disse aqui, não tem um limite para ter essa consulta, esse acompanhamento da neuromodulação. Eu falo, né? Isso é uma questão de saúde pública, fazendo até uma brincadeira. Antes de contratar, não me mostre seus exames, me mostre seu mapeamento cerebral. Antes de casar, exame pré-nupcial, não me mostre seu exame, mostre seu mapeamento cerebral. Mais ou menos isso. Tem feito terapia? Isso se torna até meme hoje nas redes sociais. Então, levando para a brincadeira é isso. Mas é uma brincadeira, mas que é muito séria. Se a gente tivesse esse conhecimento do funcionamento cerebral da pessoa antes de contratar, até para identificar qual área que ela se sairia melhor dentro da empresa, então é um outro nicho, é uma outra possibilidade. Como eu te disse, são milhares de possibilidades dentro do mundo corporativo. Então, inclusive em processos de seleção, em processos de ascensão profissional, em treinamentos. Então, todos esses processos, a gente pode utilizar a neuromodulação. Eu sei se é um cérebro mais rápido, por natureza, se é um cérebro mais lento. Então, quais áreas na empresa eu preciso de um cérebro, por natureza, mais rápido? Quais áreas na empresa eu preciso de um cérebro, por natureza, mais lento? Então, eu vou estar ajudando a empresa e favorecendo também aquele colaborador, porque ele não vai estar com um funcionamento cerebral fora daquilo que é o padrão dele, entendeu? Aí entra a questão emocional também, né? Mais emocional, mais profissional, mais racional. Que está tudo junto, né? Tudo junto. Nós somos um sistema, não temos como separar o profissional do emocional, né, do social. Somos um sistema, não tem aquela história, né? Da porta para fora é uma outra pessoa. Não, é o mesmo cérebro, com o mesmo padrão, com o mesmo funcionamento. Isso vai interferir no ambiente familiar. É o que você disse aqui. O que eu as lutas diárias, os meus problemas do ambiente do trabalho, eu vou levar lá para casa. Sim, com certeza. E isso reflete lá. Né? E esse desligar ou esse desacelerar que a neuromodulação proporciona é muito importante nesses momentos. Né? Eu entender que o que vai acontecer é para amanhã, é para o próximo dia, que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Hoje eu já dei o meu melhor dentro da empresa. O resto é para o próximo dia. E é muito difícil desligar. Hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas. E eu falo isso com propriedade porque a maioria dos cérebros que eu faço mapeamento são cérebros rápidos. Cérebros rápidos. Sabe, assim, a pessoa às vezes tem um potencial muito grande. Eu comparo assim com um Porsche, uma Ferrari, um Mercedes, mas anda em segunda marcha. Sim. Porque está ali muito ansioso, muito... E qualquer hora vai fundir esse motor. Vai mais pifar. cedo ou mais tarde vai pifar. E a gente já tem visto muito isso. Muita gente pifando já. Né? E às vezes por falta de conhecimento que existe um tratamento acessível que pode ajudar invasivo. Muito. Não invasivo, que pode ajudar muito, né? Isso, não invasivo, não né? Invasivo. Falando, eu entrei nesse assunto não invasivo para a gente falar do livro de Sim. neuromodulação não invasivo, que você é coautora. Como que veio o convite para você participar? Então, veio da necessidade da gente traduzir para uma linguagem mais acessível o que a gente já fazia na prática clínica. Então, nós, vários profissionais, nos reunimos para escrever numa linguagem mesmo simples. Então, eu traduzo esses equipamentos e muitos outros que eu utilizo na clínica. Tem alguns que nem estão no livro, porque a tecnologia não para de evoluir, agora já precisa vir uma próxima edição. Então, eu explico bem assim, minuciosamente, de forma bem simples. Então, essa foi a principal necessidade. Não havia uma outra literatura, um outro livro no Brasil de uma forma assim bem acessível, e a gente escreveu esse aí. O livro ele foi feito em capítulos. São vários capítulos, cada um fala sobre um tema. Qual que é o seu capítulo? O meu capítulo é o capítulo 17, fala 17. sobre neuromodulação não invasiva na melhoria da performance 17. Profissional. E assim, interessante que esse livro ele foi bastante, até hoje ele é bastante vendido, né? Ele é um best-seller, ficou entre os 10 mais vendidos da Veja quando foi lançado. E aí está disponível na Amazon, está disponível para Kindle. Então não tem desculpa
para entender um pouco mais de neuromodulação, porque realmente existe, como você perguntou, esse mito de achar, o que ela vai fazer no meu cérebro? Então, eu vou só colocar os equipamentos, você não vai sentir nada. Dá para contar algum caso marcante da neuromodulação aí nos seus anos de experiência? Muito. Se você perguntar isso, a gente vai ficar até o ano que vem, provavelmente gravando esse podcast. Uhum. Mas um caso muito marcante, sabe, Marcos, foi de um executivo, e ele é uma pessoa bastante conhecida, sabe? E ele tinha uma questão só que ele precisava resolver, que era uma compulsão. E aí eu fiz um mapeamento cerebral dele, detectei ali, né, o que a gente poderia melhorar nessa questão, e eu fiz com ele 50 sessões de um mesmo protocolo para tratar aquilo. Então, assim, mais uma vez, pontualmente, eu fui apenas naquilo que incomodava esse profissional, esse executivo. E ele resolveu o que incomodava. Tá? Então, outras questões dele, eu nem me atentei, porque eu quis resolver o que incomodava. E deu super certo. Tá? Um outro caso foi um executivo que me procurou com insônia, com ansiedade, em crise no casamento. Até gravei um vídeo essa semana sobre isso, sobre esse caso. E ele estava em crise conjugal por causa de tudo isso. Estava já abusando de álcool. Então, ele me procurou com essas queixas de crise conjugal, ansiedade, insônia. E a gente conseguiu, assim, melhorar muito, significativamente. Só que, assim, ele também precisa querer, precisa fazer a parte dele, porque eu passo dever de casa. Sim. Então, a pessoa também tem que fazer o que precisa ser feito. A pessoa tem que querer ser tratada. Então, não é a neuromodulação sozinha, ela não é tão eficaz como se o paciente colaborar. Né? Então, eu passo sempre o dever de casa. Isso, inclusive, até no contrato, muitas vezes eu coloco que ele tem que fazer a parte dele. Porque é como se eu estivesse numa academia, mas eu também procurasse um nutricionista, um personal, um endocrinologista. Então, é neuromodulação, é uma psicoterapia e é o que mais ele precisar. Entende? Eu faço muito essa metáfora com a academia, porque eu vou estar malhando os meus neurônios. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa me procurar com uma queixa de compulsão por alimento, por exemplo, e sair da sessão comer um prato de lasanha. Então, o paciente também precisa fazer a parte dele, precisa procurar uma psicoterapia, se tem insônia, tem que fazer higiene do sono, tem que praticar uma atividade física, tem que controlar a alimentação. Primeira coisa que eu falo, pergunto exames clínicos, se estão em dia. Porque se for alguma desordem hormonal, alguma desordem orgânica e química, a neuromodulação também não vai funcionar. A neuromodulação eu preciso ter certeza que o paciente está ok, orgânica, fisicamente, quimicamente, para iniciar o tratamento. E para quem quer conhecer mais da neuromodulação, mas quer marcar uma consulta com a Rita Brum, como que faz? Então, tem o meu Instagram, @RitaCBrum. E lá no Instagram tem todas as informações, tem meu telefone, tem os meus contatos. Então, tá super fácil me encontrar. Eu estou à disposição, porque eu respiro neuromodulação. Eu sei o tanto que neuromodulação é importante. Eu, inclusive, já me submeti à neuromodulação. Eu tratei a minha insônia com 17 sessões. E imagina uma pessoa que dormia muito mal, tinha um sono leve, um sono muito... Qualquer coisa me acordava. Hoje... eu durmo perfeitamente bem. E não tem nada mais importante que o sono. O sono é aquela faxina, né, que vem lá as glias e fazem a limpeza do nosso cérebro. E hoje eu atendo muitas pessoas com queixas de insônia. Esse atendimento ele é só presencial, Rita? Então, não. Ele pode ser feito online também. Eu tenho pacientes até de fora do Brasil. Certo. Eu tenho pacientes de fora do Brasil. Que aí eu forneço os equipamentos e a pessoa faz o tratamento sob a minha orientação. Então, tem as duas modalidades. Tem 3, na verdade. Presencial, híbrido e online. Tá? E as empresas também podem, pela sua rede social, pode entrar em contato. Podem entrar em contato, tá? E aí tem telefone, tem todos os contatos lá que estão à disposição. Quais os desafios para que essa prática seja mais difundida aqui no Brasil, ao seu ver? Aumentar o conhecimento, aumentar a divulgação, porque a maioria das pessoas, como eu te disse, não
sabe que existe uma técnica que pode ajudar tanto assim. Eu confesso que eu não sabia. Então, o que atrapalha mais é a falta de informação, a falta de divulgação. Por isso que o que a gente está fazendo aqui, eu falo, é um trabalho que vai ajudar muitas pessoas, para as pessoas entenderem e saberem que existe algo que, além de remédio, ou que em complemento com o remédio, mas que existe algo. Tá? Então... E eu vou voltar de novo no assunto do livro, para quem está pegando só essa parte aqui, passou para frente o vídeo. E para adquirir, você me disse que já tem na Amazon. Tá, pode fazer contato comigo, porque aí adquirindo comigo eu mando com dedicatória. Ah, ótimo. Está disponível na Amazon no formato impresso e no formato Kindle também. Então, não tem desculpa. Para quem quer saber um resumo rápido da neuromodulação, doutora Rita Brum, pudesse responder em rápidas palavras, um resumo que seria. A neuromodulação é uma técnica não invasiva, indolor, que ela ajuda a melhorar o desempenho cerebral. Quando eu melhoro o desempenho cerebral, eu melhoro a atenção, melhoro o foco, melhoro concentração, melhoro o desempenho na escola, melhoro os sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e outros vários sintomas. Então, é uma tecnologia que é utilizada em favor do cérebro. É como se fosse uma vitamina para os meus neurônios. É como se fosse uma organização ali daquele trânsito que está desorganizado. A neuromodulação ajuda a colocar ali sinais, mão e contramão, para organizar o trânsito. Então, eu organizo com a neuromodulação o funcionamento cerebral. E a sua rede social, Rita? Por gentileza, mais uma vez? Então, é @RitaCBrum, é o Instagram. Que bacana, eu gostei do papo, produtivo. Você quer acrescentar mais algo para a gente falar de neuromodulação? Então, Rita? agradecer, Marcos, o convite e dizer assim, eu estou à disposição para falar sobre neuromodulação, para ir às empresas, porque, como eu te disse, eu acredito que isso é uma questão de saúde ocupacional. E o empresário que entende isso, ele vai sair à frente. E aqui no Brasil, a gente já está passando da hora de implantar a neuromodulação no ambiente corporativo. E a gente falou de sustentabilidade aqui nesse podcast, né? De sustentabilidade não é nem em relação ao meio ambiente, mas sustentabilidade da pessoa chegar bem no ambiente de trabalho, ter um bom clima organizacional, se sentir bem ali naquele ambiente, com menos estresse, menos ansiedade. E isso tudo, a neuromodulação sendo implantada no ambiente corporativo, isso vai acontecer. Vai refletir na produtividade. Certamente. Que maravilha. E aí pode adquirir o livro também, marcar uma consulta com a doutora Rita Brum nas redes sociais. É Rita C. Brum. Rita C. Brum, com M de Maria no final. Maravilha. Obrigado pela visita, pelo papo aqui. Volte mais vezes para a gente falar disso, viu, Rita? Obrigada pelo convite, Marcos. Estou à disposição. Queria mais uma vez agradecer a BR Offices. É uma honra para mim estar aqui falando um pouco do que eu respiro no dia a dia do meu trabalho. Rita C. Brum com a gente hoje no Conexão BR. Esse foi mais um episódio Conexão BR, o podcast do BR Offices. E você também pode estar com a gente aqui. Estamos em Brasília, em Goiânia, trazer a sua empresa. Estamos com a estrutura completa, escritórios prontos para a sua empresa BR Offices Goiânia e Brasília. Já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha para mais gente se conectar com a gente aqui. Até o próximo encontro.